Gente, as despesas totais do Poder Judiciário em 2020 foram de 100 bilhões de reais. O valor equivale ao gasto de R$ 475 por brasileiro, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Ao contrário do que é comum para a grande maioria da população, o Superior Tribunal de Justiça é blindado por um enorme esquema de segurança, faz reuniões constantes e celebrações requintadas com jantares sofisticados e oferece sala VIP e beca de gala aos integrantes. Para 2021, o orçamento em vigor foram destinados 13 bilhões de reais para o Legislativo e 50 bilhões de reais para o Judiciário. A discussão que a gente faz aqui no 3 em 1 agora é justamente essa. Quanto é que custa o Poder Judiciário para o Brasil? No que nós poderíamos reduzir nesse custo? Afinal de contas, o dado que eu citei aqui é gigantesco, mais de R$ 400 para cada um dos brasileiros. Tem algo de errado nisso, não tem não, Constantino? Tem muita coisa errada, né? O luxo todo que você já mencionou, as lagostas supremas, né? As férias longas, o auxílio, tudo, né? Tudo isso é absurdo e tem que cortar, sim. Mas tem um agravante, e não é pequeno. Se custasse isso tudo, essa montanha de recursos, e entregasse justiça, um Estado democrático de direito, império das leis, a gente ainda poderia virar e falar, é o preço da civilização, é o preço da liberdade e da justiça. Mas é exatamente o contrário. O que a justiça, entre aspas, brasileira, o que o Poder Judiciário entrega é o arbítrio, a perseguição, a impunidade, principalmente para companheiros, né, e crime do colarinho branco, até traficante, né, enquanto que pessoas que cometeram um terrível crime de criticar de uma maneira mais excessiva, talvez, isso tudo, acabam presas. Então, nós temos, além desse custo exorbitante, uma injustiça em nosso país e isso é revoltante demais. Nós estamos falando de uma justiça cara, uma justiça ineficiente, mas também uma justiça morosa, né? Com certeza. E esse custo altíssimo da justiça, falando de matemática e não de matemática, ele é inversamente proporcional à qualidade do judiciário oferecido. A justiça no Brasil fica muito longe de acontecer com esse judiciário que gasta demais e gasta mal, que cobra muito caro daqueles que tentam ter acesso à justiça e, no fim das contas, acontece a injustiça quando você tem o pagamento, o não pagamento de precatórios. A justiça determina uma decisão e isso não é cumprido. Você fica ao Deus dará. Vai para o precatório, você não recebe aquela dívida judicial transitada em julgado. Esse é um outro aspecto altamente problemático do nosso modelo de judiciário, mas explicável num país onde há o regramento excessivo que permite ou o perdão conveniente ou o rigor seletivo. Então, precisamos de judiciário, não de judaiciário. O Brasil precisa passar, seu modelo estatal tem de passar por uma revisão completa de gastos excessivos. Porque se o judiciário vai para mais de 50 bilhões, o legislativo vai para 12 bilhões e é tudo, no fim das contas, muito mais dinheiro do que deveria custar. Agora, Bruna, a gente também não poderia discutir uma certa centralização da justiça que existe no Brasil, porque nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal discutir inúmeras questões que, por muitas vezes, não fazem parte do que é o grande papel do Supremo, que é guardar a Constituição. Nossa, é perfeito o seu comentário, Paulo. A gente tem hoje uma quarta instância no Brasil, né? E é um absurdo, porque aí a Corte Suprema, ela perde, ela é esvaziada da sua função original, né? E, além de tudo, o que eu acho que é o pior, né? O pior de tudo é que, a partir do momento que se eles concentrassem unicamente, né, poderes no que diz respeito ao judiciário, tudo bem, mas não, eles querem concentrar poderes do legislativo, né? Eles querem concentrar poderes até do executivo, se der uma brecha.
né? Então, eles querem concentrar o poder total. E é muito engraçado que o Brasil, eu sempre me pergunto, né? Como é que a gente não teve sedição no Brasil? Como é que a gente não tem aí convulsão social com esse tipo de escândalo jogado na nossa cara? É simplesmente porque nós somos a 10ª economia do mundo. É porque o Brasil não tem problema de alimentos, de abastecimento. É porque o agronegócio é muito potente. É porque a gente tem aí muito empreendedorismo na sociedade civil, mesmo sendo um péssimo país para empreender. Porque é impressionante esse vulto que se gasta com uma das instâncias aí do poder, sendo financiado pela população que mal se aguenta nas pernas, está sempre endividada, né? Tendo que lidar ainda com cartel bancário. O fato de o Brasil não ter sedição se deve à sua riqueza extrema. É, para mim, a única explicação, porque do ponto de vista, assim, da conta, né, do quanto que o povo sai prejudicado para alguns terem privilégios, é inexplicável. O judiciário, vamos entender que, sendo aquela Suprema Corte a que guarda a Constituição, também deveria ser composta, para fazer sentido, por homens que fossem exemplos de justiça. E aí vale a pena a gente remontar aí, estamos no feriado, vou aí me permitir falar algo de Aristóteles. Aristóteles, ele dizia algo simples, né, de Nicômaco. O que é a justiça? De onde é que a gente tira a ideia de justiça? Observando como agem os homens justos, aqueles que são mais capazes de exercer essa virtude cardeal da justiça, que é dar a cada um o que lhe cabe. No Supremo, a gente tem justamente o contrário. A gente tem homens praticando dar a mim mesmo aquilo que não me cabe. Então, a gente tem o oposto dos homens justos ocupando a cadeira daqueles que deveriam dar o exemplo de justiça. Não tinha como o nosso judiciário valer alguma coisa, né? Agora, Pipeno, num outro ponto de vista, a reclamação por parte, inclusive, do judiciário é que faltam juízes no Brasil, né? Que a quantidade aí de funcionários não seria suficiente pela quantidade de demanda. Eu tenho aqui alguns dados para compartilhar e queria ouvir seu comentário. No Brasil, nós temos 5,3 magistrados a cada 100 mil habitantes. Mas se a gente for comparar, por exemplo, na Argentina, nosso país vizinho, os hermanos possuem 10,9 juízes a cada 100 mil habitantes. Como é que você vê isso? O problema está na falta de pessoal ou no excesso de centralização? Bom, Paulo, a Argentina não é exatamente o melhor exemplo do mundo, né? Eu acho que se há realmente falta, vamos fazer uma continha muito rápida, muito simples aqui. Os juízes no Brasil têm 60 dias de férias por ano, ou seja, eles trabalham 10 meses por ano. Ora, se eles trabalharem 11, como qualquer outro assalariado, eu diria para você que a gente vai ter 10% a mais de trabalho de magistrados por todo o país. Então não precisa muita mágica para começar, se não resolver esse trabalho, mas pelo menos atenuá-lo. É claro que as cortes têm muito excesso, é claro também que aqui no Brasil, e isso é uma herança que vem do passado, né? Juiz geralmente lá atrás era alguém que tinha um sobrenome ilustre, né? Antes da era dos concursos eram indicados, e depois disso, nas cortes superiores a mesma coisa. Então, eu diria para você que esse público todo foi acostumado a, digamos, um estilo de vida um pouco mais nababesco, né? Então, fica difícil cortar privilégios. E fica difícil cortar porque, para passar uma tesoura nisso, você tem antes que passar por onde? Pelos outros poderes. E aí é aquela coisa, né? A gente não está falando aqui de interdependência de poderes, a gente está falando de interdependência de favores. Um poder deve favor para o outro. Aliás, o judiciário tem muita gente aí, muitos poderosos na fila para encarar julgamentos e investigações. Então, quem é que vai ter coragem de afrontar esse poder?